Penúltimo dia do ano também é dia de brindar e hoje o Irineu Guarnier Filho, editor-chefe do portal As Boas Coisas da Vida, traz um espumante, é claro, né? Boa noite, Irineu, seja bem-vindo. Boa noite, Gabriel. Tinha que ser hoje claro. Um espumante, né? Na verdade, é a bebida, assim, que se consagrou como a bebida das festas, né? Dos grandes eventos, das grandes festividades, das grandes ocasiões. E por que isso? É por algum motivo especial? Não, assim, ao longo da história foi se criando essa ideia. Mas hoje isso está mudando, né, Gabriel? A gente bebe espumante o ano todo, o pessoal bebe na beira da praia, na piscina, no boteco, no happy hour, quer dizer, deixou um pouco de ser essa coisa tão assim de bebida de festa. Tão fina também. Exatamente, porque não é um vinho, né? O espumante é um vinho com duas fermentações, né? Então ele tem que ser... E muito bom pro verão também, né? E muito bom pro verão, muito bom para esse clima tropical do Brasil, esse calor, né? É uma bebida que pode ser bebida gelada, bem gelada, refrescante, quer dizer, pode ser bebida em qualquer ocasião, não é uma bebida para ocasiões especiais, isso já caiu um pouco, né? Agora, a história do espumante é sensacional, porque ele nasceu meio por acaso, assim, na úmida e fria região da Champagne, na França, né? No século XVII, quer dizer, eles faziam um vinho, eles não queriam fazer vinho com gás, faziam um vinho, queriam fazer um vinho normal. E a região úmida, fria, a levedura não morria completamente, ficava ali no líquido, guardavam as garrafas nas caves. Quando começava a esquentar na primavera, as leveduras voltavam, retomavam o processo de fermentação. Nesse processo se cria o gás, o açúcar é transformado em álcool e gás carbônico. E os monges, que eram os monges da Igreja Católica que trabalhavam com isso, iam lá pegar a garrafa explodia no rosto deles. Muitos ficaram cegos, morreram. Houve muitos acidentes, assim, 70% das garrafas explodiam. E eles tentavam, eles queriam fazer vinho como nas outras regiões da França, em Bordeaux, na Borgonha, no Rhône, no Vale do Loire. E aí eles ficavam tentando, mas não conseguiram. Até que o monge católico, Dom Perignon, disse, não, peraí, vamos parar com esse negócio de tentar fazer um vinho tranquilo. Vamos fazer um vinho com gás. E daí surgiu o champanhe, que é esse vinho magnífico, que o mundo inteiro adora. É um vinho com duas fermentações, quer dizer, fermenta uma vez, depois induz a uma segunda fermentação. Nesta segunda fermentação, aí você conserva o gás, que é natural, totalmente natural. Ele é produto da ação da levedura, que converte o açúcar em álcool e gás carbônico. Não tem nada injetado, introduzido. E essa bebida maravilhosa. Aí o mundo inteiro começou a produzir espumantes. Não pode chamar de champanhe, champanhe é só o espumante da região de Champagne, na França, né? A Espanha tem os seus cava, que são excelentes, a Alemanha tem o Sekt, que também é um espumante muito bom, a Itália tem os Bollicini, que são os seus espumantes. No Brasil ele ainda não tem um nome próprio, a gente chama de espumante, então tem gente discutindo se deve ter um nome ou não, enfim. O fato é que é uma bebida maravilhosa para essa época do ano. Para brindar mesmo, né, Irineu? Exatamente. Qual é a temperatura que a gente tem que deixar o espumante? O espumante tem que ser servido gelado, né? O nosso, por exemplo, aqui hoje já não está muito gelado, ele perdeu um pouco do frio, mas assim, 7 graus, 5 graus, a partir de 5 graus já pode servir. Entre 5 e 8 graus. No freezer, então? Pode, assim, o problema do freezer é que ele resseca um pouco a rolha, aí dá uma certa dificuldade para abrir a rolha. A melhor maneira de gelar o espumante é colocar num baldinho com gelo e água. Né? Essa é a melhor solução, ele fica na temperatura ideal, conserva por muito tempo, põe um pouquinho de álcool na água ou um pouquinho de sal, que mantém o frio por mais tempo. É a melhor maneira de servir. O freezer não é o ideal. Dá para fazer. E gela rápido? Se eu quiser levar, por exemplo, o espumante até a casa de alguém e depois colocar para... Sim, se você botar num balde com bastante água e gelo, não adianta colocar só gelo, né? Eu vejo muito o pessoal fazendo isso. Enche o baldinho de gelo, mas o gelo não fica totalmente em contato com a garrafa, né? Então o legal é colocar gelo e água. Ele tem que ficar mergulhado na água muito gelada. 20 minutos, meia hora, no máximo ele vai estar muito gelado no ponto ideal. E aí você pode acompanhar, é uma bebida que é um coringa extraordinário, né? Você pode acompanhar toda uma refeição, da entrada à sobremesa. Se for um brute, como é o caso desse aqui, dos Campos de Cima da Serra, o Sopra, é um espumante brute, Chardonnay e Pinot Noir. Ele tem, no máximo, 15 gramas de açúcar, vai ter por litro, né? Então ele é seco, ele está muito seco, muito bom.
E aí sim, acompanha qualquer prato, qualquer... E se a pessoa começa tomando o espumante de uma marca e daí termina a noite tomando outra, tem problema? Ou... Não tem problema nenhum. E um tipo também de espumante, tem o moscatel, o brute? O ideal, o moscatel é bem doce, né? Ele chega a ter 80, 90 gramas de açúcar por litro, então ele é muito doce. O ideal é deixar para o final, para acompanhar uma sobremesa, né? Um sorvete, uma salada de fruta. E começar sempre do mais seco para o mais doce. Começa com o brute e vai indo. E começar sempre do mais leve para o mais pesado. O método Charmat, por exemplo, que é um método de fermentação em tanques de inox, ele produz um espumante mais leve, mais simples, mais fácil de beber. Então, se tiver um Charmat ou um Champenoise, que a segunda fermentação é na garrafa, começa pelo Charmat, começa pelo branco, depois passa para o rosé. Quer dizer, a ideia é sempre ir do mais leve para o mais estruturado, mais encorpado, né? E esse é dos Campos de Cima da Serra? Esse é dos Campos de Cima da Serra, aquela região de Vacaria, Muitos Capões. Esse é do município de Muitos Capões. Sopra, uma vinícola nova. É um produto que está sendo lançado agora, novidade, chegando ao mercado. E é uma região espetacular, porque os vinhedos têm mais ou menos 1.000 metros em média de altitude. O inverno é muito frio. Tem muito vento, o vento ajuda a secar os vinhedos também, para evitar doenças. Isso é muito bom. E o frio também ajuda as uvas a amadurecer mais lentamente. Elas vão amadurecendo, vão concentrando esses aromas, esses polifenóis, que dão estrutura e qualidade ao espumante. A gente vê aqui bastante bolha, né? Uma coluna de bolha persistente subindo aqui. Já está com uma corzinha, esse aqui é um método... Ele tem uma cor clarinha, né? É clarinho, mas ele começa a ter um reflexo já dourado, né? Porque ele tem 1 ano de garrafa, quer dizer, tem... além da segunda fermentação acontecer na garrafa, ele fica em contato com a levedura morta. E isso aporta complexidade, aromas, essa cremosidade que a gente vai sentir. O nariz, ele é bem floral, bem leve, né, delicado, tem um toque cítrico de casca de laranja, né? Bem suave. E na boca ele tem muita cremosidade. Uma característica, bem suave também. Uma característica que eu acho dos espumantes dessa região é um toque de maçã verde, assim, bem, uma acidez vibrante, nervosa, né? E sempre tem aquele aroma e um saborzinho de maçã verde, que é muito gostoso. Aquela também é uma região que produz maçãs, então tem uma agradável coincidência. Tem isso do espumante também, de quanto mais tempo, melhor ou não? Também. Na Champagne nós temos espumantes com 15, 20, 30 anos. E quanto mais tempo o líquido fica em contato com as leveduras mortas, concluiu a fermentação, a levedura morre e ela fica ali. Mas ela fica liberando aminoácidos, proteínas, uma série de substâncias. Isso dá ao espumante a cor mais dourada, a complexidade de aromas, de sabores e aquela cremosidade. A gente vai sentir aqueles toques de pão torrado, de casca de pão, de fermento, de brioche, de biscoito, que é uma delícia, né? Uma maravilha. Tá certo, Irineu. Vamos fazer um brinde, então, para 2015 de muito Gabriela, sucesso, tudo de bom, saúde. Para a família e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pela presença aqui hoje.